Ano passado, eu cheguei a ouvir ela falar para minha tia que ela só tinha um filho, que no caso era o meu irmão. Saio de ônibus toda semana para resolver as coisas do trabalho e coisas para elas. Mas quando é para fazer algo que eu gostaria para minha vida pessoal, a minha vida vira um inferno. Minha família, e quando digo isso me refiro não só aos meus tios e avós e etc, mas principalmente a minha mãe e irmã, já é completamente diferente. Julgam literalmente até mesmo quem atravessa na faixa da frente do carro quando saímos para algum lugar. Tretas familiares, como vocês podem ver. Se você é daquele tipo de pessoa que tem um problema com a sua mãe e acha que você é a única pessoa no mundo que tem esse problema, fique tranquilo, porque nesse vídeo aqui hoje você vai ver vários tipos de problemas com mães. E aí, por causa disso, eu queria te pedir para se inscrever nesse canal. Aqui embaixo tem um botão escrito inscreva-se. Se ele estiver vermelho, isso significa que, nossa gente, cadê a consideração comigo? Eu sou uma pessoa que está aqui produzindo vídeo para você pelo menos 3 vezes por semana. E se não se inscreveu nesse canal ainda, se inscreve aqui no canal. E se você tiver a oportunidade, seja um membro do canal também, para você poder comentar essas histórias junto comigo aqui. Porque eu te ligo, falo com você e, tipo, conto a história para vocês. E aí você mete o pau na história que alguma pessoa mandou. Ou não, você pode ser carinhoso também. Que aí a gente vai fazer uma linha bom policial, mal policial. Hoje não vai ter ligação, mas vai ter histórias boas. Vamos lá. Oi, Tati, meu nome é Bia e gostaria muito de pedir um conselho sobre a situação super delicada que eu estou vivendo. O meu pai tem câncer cerebral e está em tratamento. Por conta disso, ele está bem debilitado e precisando de ajuda para as coisas básicas do dia a dia, como tomar banho, ir ao banheiro, comer e etc. Minha mãe cuida dele e o meu irmão e eu ajudamos como podemos. Trabalhamos fora o dia inteiro e vamos tocando a vida como dá. O problema está em minha mãe, que não aceita isso e acha que devemos muito mais. Ela acha que se não estamos trabalhando, temos que estar cuidando dele e não entende que temos o resto das nossas vidas. Ano passado, eu cheguei a ouvir ela falar para minha tia que ela só tinha um filho, que no caso era o meu irmão, porque ele está trabalhando só 3 vezes por semana, então estava muito em casa e com isso ele ajudava mais. Só que agora ele está trabalhando muito mais, está namorando e com menos tempo disponível. E com a quarentena eu estou em casa, mais disponível. E então agora eu sou a filha que presta dessa vez. Fui tentar conversar com ela, explicar toda a situação para ver se ela enxerga o nosso lado também. Ela começou a jogar várias coisas na minha cara, como sempre faz. Começou a fazer uma novela mexicana e não ouviu nada do que eu disse. Horas depois mandou um textão no grupo da família, contando a versão dela dos fatos, como se tivéssemos abandonado meu pai, e até disse que se ela morresse, podia entregar meu pai para minha tia. Já sugerimos que eles mudassem para perto da minha família, que mora no Nordeste, que nós nos mudássemos no caso. E tem mais pessoas lá para ajudar, além do custo de vida ser muito menor. E aí podemos contratar pessoas para 2 turnos. Mas tudo ela fala que estamos apenas querendo nos livrar deles. Eu não sei mais o que fazer. Por um lado, me sinto a pior pessoa do mundo. E ver ela massacrando meu irmão me mata. E que o fluxo natural das coisas é que tomemos nossos rumos. Estou sendo muito egoísta, cruel e prática em excesso? Ou realmente minha mãe está sendo abusiva e depositando uma expectativa dela em nós? Cara, o que eu acho que está acontecendo? Eu acho que a sua mãe está esgotada num nível em que ela pode estar até não conseguindo se enxergar enquanto um indivíduo personificado. Ela tá tão imbuída nessa história de cuidar do seu pai que ela já acha que tá rolando uma simbiose entre ele e ela e que é aquilo ali, que quando você e o seu irmão não estão dando atenção ou cuidado do jeito que ela gostaria pra ela mesma, vocês não estão fazendo isso pro seu pai. Sacou o que eu tô querendo dizer? E por já ter vivido uma coisa bem parecida dentro de casa, eu posso dizer uma coisa que eu tenho certeza que a galera que tá comentando aí agora deve estar comentando o contrário. Quer ver que eu tô pegando você no pulo aí digitando: ah, mas você tem que abdicar de todas as coisas e cuidar do seu pai, blá 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 blá. Deixa eu falar pra vocês. Quando você tem em casa uma pessoa que tá passando por uma situação de dificuldade, que já tem um tempo grande que ela tá vivendo isso e que você não tem tanta expectativa de melhora em relação a isso, o que acontece é que durante os primeiros meses, primeiros anos que sejam, todo mundo fica imbuído em fazer aquilo ali melhorar. Todo mundo fica dentro daquela situação querendo fazer de tudo possível
para que essa situação se reverta ou, sei lá, sabe? Todo mundo fica muito focado. Só que depois, quando o tempo vai passando, acontece exatamente isso aqui que a Bia falou. As pessoas vão se dando conta de que outras coisas da vida também precisam ir acontecendo ao mesmo tempo. E isso deve estar acontecendo com a sua mãe mesmo, Bia. Só que diferente de você e do seu irmão, ela pode estar achando que o fato dela querer ter interesses diferentes, de que não sejam apenas ficar cuidando do seu pai o tempo inteiro, faz com que ela seja exatamente isso que ela está acusando vocês, de estar abandonando, abrindo mão, não cuidando mais, quando na verdade não é isso, cara. Porque é possível sim você cuidar, auxiliar, tá próximo, dando atenção, mas também ao mesmo tempo vivendo outras coisas da sua vida, no caso, namorando, trabalhando ou o que seja. E mesmo para ela. Só que a culpa é tão grande e a pressão é tão grande do que os outros vão achar sobre ela, que ela simplesmente não consegue abrir mão desse cuidado para uma cuidadora ou um cuidador. Fora que tem toda aquela coisa do medo da pessoa estar sendo maltratada por alguém que está sendo contratado para cuidar daquela pessoa, ou de, sei lá, paranoia mesmo de essa pessoa não vai cuidar exatamente como eu cuido, então eu não vou abrir mão. E tem uma outra coisa também que é a seguinte: a questão da pessoa que está cuidando, no caso sua mãe, ficar pensando assim: ah, mas se eu contratar alguém, eu vou ter que estar sempre em cima dessa pessoa, vigiando para saber o que estava acontecendo, para proteger. Então para que eu vou contratar uma outra pessoa se eu vou ter que estar aqui o tempo inteiro? Para ter sanidade mental. A verdade é essa. Então assim, pra mim tá claro que ela tá jogando em cima de vocês uma culpa e uma pressão que ela tem interna dela, que pode inclusive ser um desejo dela, do qual ela não consegue falar ou expressar ou até mesmo aceitar que aconteça por causa de todos esses receios que ela tem. E onde que entra a terapia que eu falei, que eu tive, e a terapia me ajudou a lidar com essa situação? Na questão de entender qual que é o equilíbrio que tem que ter aí? E aí é o equilíbrio para você, não é o equilíbrio para ela. Qual que é o equilíbrio que você não vá se sentir culpada dela fazer essas coisas que ela tá fazendo? Isso sem falar que um apoio psicológico para ela é uma coisa muito importante, porque muitas vezes quem tá próximo de alguém doente acaba adoecendo muito mais mentalmente, psicologicamente, do que essa pessoa que tá precisando de cuidados físicos. Mas pode acontecer também dela não aceitar de maneira alguma ajuda psicológica, porque pelo que você me disse aqui, ela é bem teimosa, eu conheço o tipo. Tem um sobrenome esse tipo. Deve ser o mesmo sobrenome que eu tô pensando agora. Então, a questão principal é resolver você. Qual que é o seu equilíbrio? Qual que é o lugar em que você vai saber lidar com essa situação toda com a sua mãe e ainda assim vai se sentir confortável de estar nessa situação? Agora, gente, você que muito provavelmente deve que já estava julgando a Bia aí nos comentários, tenta pensar da seguinte maneira. Coloque-se no lugar dela. Vamos ter empatia. Pensa você amanhece amanhã e o seu pai descobriu que está com uma doença degenerativa que não necessariamente tem cura e que ele vai ficar com essa doença pelos próximos, no mínimo, sei lá, vamos supor, 5 anos. E que durante esses 5 anos a sua mãe vai ter que ficar por conta de cuidar do seu pai para fazer as coisas mais básicas possíveis, como por exemplo sair da cama e ir pro sofá, tomar banho, comer, ele vai usar fralda e todas essas coisas. E aí agora você pensa que além da sua mãe parar a vida dela inteira para fazer isso, você, sua irmã, seu irmão, seus tios, ou seja lá quem for, também vão parar a sua vida para fazer isso. Tudo que eu tô falando da sua vida. Para fazer só isso. Durante 5 anos. E aí você pensa se você tem que julgar mesmo a Bia de ter mandado esse e-mail falando que ela queria conselho sobre isso. E comenta aqui de novo. Oi, Tante, tudo bem? Tudo bom? Tudo bem? É óbvio que eu me chamo Bia. Hahaha. Ela usou hahaha, não usou kkk. E sou muito fã do seu canal. Bom, vamos lá. Trabalho com a minha mãe e a minha tia desde os 14 anos de idade. Começamos uma empresa quando eu ainda era muito nova. Hoje, com 27, tem sido bem difícil continuar muitas coisas. Sempre pensei que fiquei viva para cuidar dela, que é diabética tipo 1. Quando eu tinha 2 anos, passei por uma cirurgia delicada no coração e os médicos dizem que foi sorte eu ter sobrevivido. Meus irmãos saíram de casa ainda muito cedo e ela é divorciada. Às vezes me sinto presa a ela aqui. Ela tem aquele pensamento de que
Se você mora na minha casa, tem que fazer do jeito que eu quero. O que acaba me limitando de muitas coisas que eu gostaria de fazer e não faço por conta das proibições dela. Sem contar quando eu faço algo que ela e minha tia não estão de acordo, não relacionado ao trabalho, mas em relação à minha vida mesmo. E aí é aquela confusão. Ninguém olha minha cara por dias. Recentemente furei a quarentena indo visitar meu namorado, sabendo que não haveria risco nenhum. Vieram me buscar e vieram me trazer de carro. Passei o final de semana lá e quando voltei, todos agiram como se eu não existisse. PS, eu havia conversado com ela em relação a isso antes. E depois de algumas horas, ela disse que achava melhor eu não ir. E eu disse que eu iria sim. Tem sido muito difícil. Estou confinada em casa sem poder vê-lo e ele mora a alguns bairros de distância. Saio de ônibus toda semana para resolver as coisas do trabalho e coisas para elas. Mas quando é para fazer algo que eu gostaria para minha vida pessoal, a minha vida vira um inferno. Me sinto presa, exausta, pensando que todos esses anos vivi para todos e não para mim. Comecei a fazer a terapia para me ajudar nisso, mas larguei por a minha família achar que eu estou virando rebelde. Não tenho um salário fixo por ser autônoma e não dá nem para pagar um aluguel e sair daqui. Tenho medo de deixar minha mãe, mudar de emprego e deixar elas sozinhas. No final do ano eu falei que iria fazer isso porque estava trabalhando há 2 meses sem parar, enquanto elas iam passear de vez em quando. E quando eu disse que iria sair, minha tia disse que eu iria decepcionar minha mãe, porque era a única fonte de renda dela e ela estava cheia de dívidas. Estou cansada, exausta, choro por dias. Tenho pensamentos que me fazem pensar em acabar com isso tudo de uma vez. Meu namorado tem me ajudado, conversando e vendo formas de eu pensar diferente. Mas esses pensamentos do tipo que eu já sei o que eu preciso fazer para não falhar e só me falta uma gota. Não sei se vocês entenderam o que ela está querendo dizer aqui, mas entendedores entenderão. Não sei se fui influenciada pela minha terapeuta, amigos ou se estou rebelde mesmo. Eu só queria que me vissem como eu realmente sou. Cordão umbilical, né? Acho que você tá sentindo uma necessidade extrema de cortar o seu cordão umbilical. Vou ter que bater na tecla que eu bati no primeiro e-mail aqui, que é, cara, terapia, amiga. Não tem como abrir mão de terapia quando você tá numa situação que você tá como essa. Volta pra psicóloga ou psicólogo. Você precisa conversar sobre isso com ela. Agora, sobre se o que você tá vivendo é influência da sua terapeuta. Mano, o que você tá fazendo aqui é um grito de socorro pela sua individualidade. Eu não sei nem falar individualidade. Chega um momento em que essa coisa de viver a vida dos outros vai precisar acabar. E se isso não acontecer agora, vai acontecer daqui a uns anos, daqui a uns meses, daqui a uns dias. Você já tem 27 anos, você já tem uma empresa, você já tem uma experiência de vida aí, pelo que você está contando aqui. Então eu acredito que você tem experiência suficiente para sentar com ela e a sua tia e ter um papo de adulta para adulta, numa boa. E explicar que não tem rebeldia, que não tem, sei lá, influência de ninguém, que não tem nada, que você só tá precisando de um espaço para se identificar, para entender o que é seu, o que é do outro, o que pode ser compartilhado, o que não pode, e jogar essas coisas na mesa de uma maneira aberta, honesta e sincera, falando, olha gente, vocês ficaram de cara virada para mim, não é assim que adulto resolve as coisas. Nós somos todos adultos aqui, a gente tem uma empresa juntas, a gente precisa conversar as coisas até resolver, não é virar a cara e ficar esperando que eu sofra e desista do que vocês não querem que eu faça. Se essa treta não for instalada de um jeito amigável, através de comunicação verbal, ela vai ser instalada como a mãe da menina do primeiro e-mail, com problema de sanidade mental. E a gente não quer isso, quer? Eu tive pensando outro dia e eu cheguei à conclusão, eu penso muito, sabe? Uma das coisas que eu penso é que parte de ser adulto, apesar de a gente ficar brincando o tempo inteiro que é, pagar boleto, hahaha. Não, cara. Você se estabelece como um adulto quando você entende que os conflitos eles fazem parte de qualquer relação humana. E você entende que não precisa ficar correndo de conflito, que não precisa ficar abrindo mão para agradar os outros para não entrar num conflito. Tudo que você tem que fazer é entrar num conflito pensando em como você vai resolver aquele conflito. Opções, ó, essa solução funciona para mim, essa aqui também, essa aqui não. Essa aqui eu posso mais ou menos. Já pensa nisso antes, senta e conversa. Porque fugir de conflito adoece pra caralho. Não só psicologicamente, como também acredito
que em algum momento vai começar a refletir no seu físico. Então vamos encarar esse conflito aí para resolver ele de uma vez? Oi, Tati, bom dia. Bom dia, aqui já são 6 horas da tarde, mas bom dia mesmo assim. Inclusive, muito escroto gente que fica falando, que bom dia o quê? Já é 12:02, boa tarde. Por favor, me chame de Júlia se for gravar esse vídeo. Tenho 25 anos, sou casada há 4 anos, não tenho filhos ainda. Apesar de ser um grande sonho de vida e amar crianças. E eu não tenho filhos apenas pelo motivo de não acreditar que estou pronta financeiramente para os custos de uma gestação/criação de uma criança. Sempre tive uma personalidade que não combina com ninguém da minha família. Sempre acreditei em liberdade, em aceitação e que não existe um manual para se viver a vida. Cada um tem que ponderar o que acredita ser melhor para si, sem ser julgado por isso. Minha família, e quando digo isso me refiro não só aos meus tios e avós e etc, mas principalmente a minha mãe e irmã, já é completamente diferente. Julgam literalmente até mesmo quem atravessa na faixa da frente do carro quando saímos para algum lugar. São muitos comentários preconceituosos e às vezes sinto até mesmo um ódio gratuito sendo distribuído. Bater de frente nunca deu certo, então eu simplesmente não concordava com os comentários, não participava das ofensas, mas permanecia em silêncio para não estremecer ainda mais a nossa relação, que desde o meu casamento tem sido uma grande luta, exatamente por eu ter seguido um ciclo de vida diferente do que elas gostariam. Não cursei a faculdade que eles queriam, casei antes de me formar, tenho o sonho de ter mais de um filho, enfim, eu apenas penso de uma outra maneira. Eles meio que me excluíram de tudo que envolve uma família. Restou apenas os comentários maldosos sobre todos que cruzam nossas vidas. Recentemente tenho percebido essa distância crescer ainda mais. Tem sido insuportável estar juntos e chegou ao ponto de eles deixarem claro que não querem que eu seja mãe e que não aprovam o meu estilo de vida, apesar de ninguém entender o porquê. Sou uma pessoa muito família e não quero que os meus filhos passem pelo que estou passando, mas ao mesmo tempo já fiz tudo que imaginei que seria possível para mudar toda essa situação. Já conversei com a minha mãe, mas ela sempre começa a chorar e dizer que eu sou ingrata, que eu não entendo o lado dela, ou que ela é uma péssima pessoa, e nunca entende que cansei dela me criticar em tudo. Já relevei, já ignorei, já passei por terapia para entender se eu sou o problema, e cada vez mais parece que para acabar com o meu sofrimento eu tenho que me afastar. O que eu menos queria, mas tenho doenças psicossomáticas que estão cada vez piores. Minha infância e adolescência foi um caos e não quero minha vida adulta da mesma maneira. Você acha que realmente devo me afastar apesar de ser da minha mãe? Apesar do meu esposo ser um amor e me apoiar em tudo e me aceitar e incentivar nos meus sonhos profissionais e pessoais, sinto que fui deserdada e perdi a minha família por não ser aceita. Me ajuda, por favor, não sei mais o que fazer. Júlia, não é porque você nasceu em um lugar em que já tinha uma estrutura pré-estabelecida, familiar e cultural, de cultura mesmo familiar, que você tem que se adequar a ele totalmente. Mas ao mesmo tempo, isso também não significa que você tem que abrir mão deles para sempre e nunca mais falar com ninguém. Eu acho que o melhor caminho aí, na real, e a galera que tá me assistindo aqui agora vai comentar falando exatamente, e você que tá me assistindo aqui agora já pode ir deixando no comentário aí exatamente o que você faria, antes mesmo de eu falar a minha opinião aqui, pra você não se sentir influenciado. Mas uma boa solução que eu acredito enxergar aqui nesse momento em que estou lendo a sua história é você se afastar um pouco deles, mas não de tudo, porque nem todo mundo, e eu acho que eu já falei isso aqui em alguns vídeos, se não foi aqui, foi lá no Proibidão da Tata, que inclusive você já sabe, tá no primeiro comentário aqui o link pra você fazer parte do Proibidão, a gente é quase 150 mil pessoas lá. É massa, porque se não fosse, não tinha esse tanto de gente lá ainda. Que é que por mais que a gente busque identificação e reconhecimento em todas as pessoas com as quais a gente quer manter um relacionamento, ninguém vai ter essa adequação ideal, 100%, maravilhosa, esplêndida. Exatamente porque você é única, segura esse coach. Você é uma pessoa especial no mundo. Não existe ninguém igual a você. Eu tenho certeza que tem uma ou outra coisa que você tem em comum com a sua família. E não é porque a gente tem uma família que a gente precisa estar 100% do tempo junto com eles. Ou que a gente tem que fazer todas as coisas que eles gostam de fazer junto com eles.
Dá pra achar uma outra coisa que é um meio termo. Pra muita gente, o fato de se afastar, e aí eu tô falando de distância física mesmo, morar numa outra cidade, morar em bairros afastados ou qualquer coisa parecida, não conviver demais todo santo dia, é exatamente o que segura a relação familiar, no caso. Às vezes até amorosa também. Eu acho que é isso, gente. Acabamos por aqui hoje. Você já se inscreveu nesse canal? Você já tá no Proibidão? Você já conhece a loja da Tati? Você já virou super membro? São tantas coisas acontecendo. Inclusive, você já me segue no Instagram. É lá que você vê o tanto de coisa que tá acontecendo nessa... Gente, vocês viram a nova playlist desse canal? Muitas coisas. Enfim, estejam ligados, me sigam em tudo pra vocês não perderem nada. Porque aqui, ó, é uma coisa diferente todo dia. Que dancinha foi essa de novo? Oh, meu Deus do céu. Tchau.